Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Na série 50 anos do golpe, a contribuição do MPF para localizar restos mortais de desaparecidos e apurar crimes cometidos contra populações indígenas que também foram vítimas da ditadura militar. No Rio de Janeiro, o MPF age em defesa de uma reserva ambiental que garante o abastecimento de água a 4 milhões de pessoas. A água também é a preocupação do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul. Lá a ameaça vem dos agrotóxicos. E termo de ajustamento de conduta proposto pelo MPF em Minas Gerais salva uma estação ferroviária com mais de 100 anos e que conta um pedacinho da história do Brasil. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A Assembleia Nacional Constituinte deu origem a um novo Ministério Público, guardião dos direitos da sociedade e que tem entre as suas preocupações a apuração dos crimes cometidos durante a ditadura militar e a responsabilização de seus autores. A terceira e última reportagem da série sobre os 50 anos do golpe destaca a atuação de 2 grupos de trabalho formados por procuradores que têm como objetivo ajudar a localizar restos mortais de desaparecidos e apurar crimes cometidos contra populações indígenas durante a ditadura militar. A campanha das Diretas Já começou tímida em meados de 1983, mas foi ganhando força no ano seguinte. O comício da Praça da Sé em São Paulo, em 25 de janeiro de 1984, dia do aniversário da cidade, é considerado o marco do movimento, por ser o primeiro a reunir um número expressivo de manifestantes. O objetivo era eleger pelo voto direto o presidente da República, após 20 anos de ditadura. Apesar dos protestos, a emenda que tornaria possível a eleição direta, ainda em 84, não foi aprovada. Com o fim do sonho, restava ainda a eleição indireta. Tancredo Neves venceu a disputa, no entanto, ficou gravemente doente e morreu antes de tomar posse. O vice José Sarney assumiu o comando e, durante o seu governo, uma nova Constituição foi elaborada e concluída. Em 5 de outubro de 1988, nasce a Constituição Cidadã, que reestabelece o regime democrático. O texto fortaleceu os direitos e garantias individuais. Também apresentou um novo Ministério Público, fiscal da lei e defensor da sociedade. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Muito mais do que um ordenamento jurídico formal, do que propiciar um ordenamento jurídico para o país, ela virou uma grande lista de desejos, de tal maneira que se tornou uma das maiores constituições do mundo. Tem problemas seríssimos de aplicação em virtude disso. Criou uma série de complicações do ponto de vista que, para alterar algumas legislações que em outros países acontece via iniciativas ordinárias, aqui no Brasil tem que ser via proposta de emenda à Constituição, o que torna algumas alterações muito mais difíceis. Mas, de qualquer maneira, a gente pode dizer que é uma Constituição que deu certo, porque o país evoluiu imensamente, a partir dela, imensamente, social, política e civilizatoriamente. O MP apresentado pela Constituição tem inúmeras preocupações e os crimes ocorridos na ditadura militar estão entre elas. Para tratar do assunto, grupos de trabalho foram formados no âmbito do Ministério Público Federal. Um deles é o GT Memória e Verdade, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
O grupo atua para garantir o acesso a informações sobre a localização de restos mortais de desaparecidos. Também fornece elementos aos procuradores para promoverem a responsabilização civil dos acusados pelas violações. Nossa ideia, especialmente nesse momento dos 50 anos do golpe militar, é de mostrar às pessoas de que, se nós não lembrarmos do que aconteceu, isso pode voltar a ocorrer, porque as pessoas podem pensar em algum momento que não ocorreram os fatos ou que eles não foram tão graves como em outros países. E foram. Todo o processo ditatorial é um processo de sangue, é um processo que leva à morte, à mutilação, à tortura e ao desaparecimento de pessoas. Se formos pesquisar até 2007, esse tema era como que proibido no Brasil, não se falava dele. E foi a partir da atuação do Ministério Federal e, em grande parte, junto com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que esse tema foi desinterditado. Havia como uma censura implícita ao tema da violação de direitos humanos pelos ditadores brasileiros e pelos órgãos de repressão. E nós conseguimos que esse tema agora entrasse na pauta do dia e seja assunto de toda a sociedade brasileira. Já o GT Violação dos Povos Indígenas e Regime Militar, instituído pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, trabalha na investigação dos abusos aos direitos humanos cometidos contra indígenas durante o período autoritário. Há estudos que provam que os países que passaram por períodos de ditadura, por períodos de graves violações a direitos humanos, eles têm que ter esse tipo de reparação, eles têm que ter investigações que levem, que revelem a verdade para poder, enfim, se verem livres dessa mácula e poderem ser países que, de fato, respeitam direitos humanos. Então, há essa perspectiva. Agora, no sentido da reparação, da verdade, esse vai ser o nosso propósito imediato. No sentido da reparação, isso vai depender dos grupos afetados, eles que devem fazer aí as suas escolhas, no sentido, elegerem aí se querem ou não ser reparados pelas violações de que foram vítimas. Embora a gente já se esteja numa justiça democrática, num regime democrático, embora estejamos falando de justiça de transição, as violações aos direitos dos povos indígenas praticadas no passado, muitas delas continuam existindo atualmente, embora sob o manto de um regime democrático. Neste ano, entre os trabalhos, o grupo vai atuar na apuração das violações ao povo Aimiri-Atroari, em decorrência da construção da BR-174 no Amazonas. O GT ainda pretende analisar as atividades desenvolvidas durante o funcionamento do reformatório Krenak, em Minas Gerais, onde supostamente era o centro de repressão aos índios na ditadura militar. Nós temos ainda um quadro de violações de direitos indígenas, temos um quadro de intolerância bastante grande com relação a esses povos, então eu acho que essa é uma grande oportunidade de vermos o que fizemos para não fazermos mais. Neste sentido, os índios conquistaram uma vitória recentemente. A Justiça concedeu liminar em uma ação proposta pelo MPF no Amazonas, determinando que a União e a Fundação Nacional do Índio adotem medidas para reparar os danos causados aos povos Tenharim e Jarrui, por causa da construção da rodovia transamazônica no período da ditadura militar. Entre as iniciativas asseguradas estão a proteção de locais sagrados e a garantia de acesso à educação. Falando que aqui na abertura da estrada, né, só ela perdeu o marido, né, que é meu pai, e perdeu também 2 filhos com de hepatite, diarreia, né. Então, quando essa doença apareceu, ele não sabia como curar, né, que era branco, né. É muito difícil de explicar. Tudo que é de ruim a Transamazônica trouxe. Então, não trouxe, na verdade, nenhum progresso, nenhum benefício para os povos indígenas. Só coisas ruins mesmo. Então é isso que a Transamazônica representa hoje para nós. A seguir, ameaça à reserva biológica provoca a reação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. E no Mato Grosso do Sul, é a contaminação da água por agrotóxicos que leva o MPF a procurar a justiça. A gente volta daqui a pouco.